Olá, boa noite. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Passando aqui mais uma vez, mais uma noite de live para mim e para você. Como que foi seu dia? Como que você está? Se você está comigo nesta noite. Eu espero que você esteja bem, que tudo de bom esteja acontecendo na sua vida. E se não tiver, creia que você não está sozinho, você nunca estará sozinho. O seu Criador estará sempre com você. Então você tenha sempre em mente, tenha uma consciência de que Deus é bom, independente de circunstâncias, situações, Ele sempre te assiste, Ele sempre está com você. O fato é que aquilo que fica desencontrado, aquilo que fica assim meio perturbado, não é? Meio confuso em nossa vida, não é? Que são as lutas, as tribulações, aos nossos olhos sempre é ruim, não é? Pois é, né? Como que vamos exercer, colocar em prática aquilo que Paulo falava, né? Deixou para gente. Alegrai-vos sempre, não é? Mesmo em tribulações, em lutas e provações, que a gente esteja sempre alegre e feliz, não é? Como assim, né? Pois é, não é que a gente vá ser hipócrita e dizer que a gente está sempre alegre, mas no sentido certo foi o quê? Que a gente deve não ficar muito tempo triste, não é? Desanimado, desabatido, e hoje a gente sabe que isso realmente leva aí uma depressão, leva aí vários tipos de doenças psicossomáticas, doenças emocionais. Então, a gente tem que lutar, a gente tem que tentar sair dessa situação de tristeza, de desânimo o mais rápido possível. E se alegrar, sim, se alegrar por quê? Porque uma vez que a gente sabe, tem consciência que existe um Deus que é conosco em meio a tantas coisas, principalmente nas lutas, não é? Nas provações. Então, por isso, eu creio que Paulo deixou esse recadinho para gente. Porque Deus sabe de tudo, Ele controla, Ele que, não é? Tem o tempo em suas mãos e as coisas nos acontecem, né? Sobrevêm sobre nós com forma de crescimento, de transformação, não é? Para que possamos nos tornar resilientes, para que possamos, como a palavra diz, sermos aprovados, não é? É como se fosse um teste, né? Deus está testando a gente, não nesse sentido de teste, mas sim, né? A gente sempre está sendo aí provado para que a gente, ao nosso favor mesmo, para que a gente possa a cada dia se tornar melhor, não é? Um pouquinho mais parecido com o nosso Criador. E pegando esse gancho, eu abri essa live hoje para falar com você sobre a diferença de sermos transformados ou sermos condicionados. O que você acha que a palavra tem esse poder ou que a gente deve lutar, não é, na área aí das emoções, da saúde emocional? A gente tem que ser condicionado, tem que ser realmente transformado, uma mudança radical mesmo, onde a gente se vê e a gente se detecta e a gente decide realmente que a gente não quer ser mais aquela pessoa com aqueles defeitos, com aqueles sentimentos negativos, não é, com aquele posicionamento negativo para baixo. Então é sobre isso que eu quero falar, gente, porque muita gente tem dúvida, né? Será mesmo que a gente pode ser liberto totalmente de nós mesmos, sermos livres e não sermos, não ser só um paliativo, né, que chega até nós? Então é isso que eu quero falar e eu vou também ler algumas passagens aqui bíblicas para que a gente possa ter certeza que é possível. Como eu disse ontem, né? Nós não vamos aí nos tornar bons, não é? Porque o pecado nos habita. E bom
já diz a palavra que é só Deus. Mas sim, podemos ser transformados de forma que a gente nunca mais a gente haja daquela forma ruim, que tem aquele sentimento, que tem aquele jeito que nos desagrada e desagrada o outro, que é pior, não é? Que às vezes a gente fala e faz coisas que vão machucar, que vão ferir o outro e principalmente ficarmos doentes por conta disso. Então, eu quero falar para você transformação ou condicionamento. Gente, convida aqui as pessoas, chame, compartilhe essa live, porque é sempre bom, não é, a gente compartilhar palavras de vida, de fé, de força, de ânimo, né? Porque existem muitas pessoas, todos nós estamos precisando de uma palavra, não é? E tem muita gente que às vezes só quer falar, só quer ouvir e aquilo realmente traz a pessoa de volta, a pessoa se levanta, a pessoa se ergue quando ela se identifica com o que a gente está falando, porque, como eu digo, nós somos muito parecidos em nossas emoções e de nossos sentimentos, porque somos todos feitos da mesma natureza, não é? Claro que a gente está fazendo o caminho de volta, que é a natureza divina, que a gente quer a cada dia alcançar um pouquinho, não é? Então vamos lá, chame aí, convide as pessoas. Então, gente, é muita alegria, né? Eu sempre gosto muito de fazer live, né? Agora estou tendo tempo para poder estar fazendo live, vou fazer live por aqui, até eu conseguir fazer live lá no YouTube, né? Porque lá no YouTube precisa de mais seguidores, ok? Se você não é inscrito no meu canal, vai até lá, se inscreve, me ajuda aí, para que também eu possa estar falando por lá e alcançar mais pessoas, né, de visualizações, para que elas possam também ter acesso aí ao que eu falo, ao que eu comunico, tá bom? É Conversando com Monique, meu canal. Se inscreve lá, se for do teu interesse, se você achar que você deve, compartilha também, assiste uns vídeos, comenta, tá bom? Porque as plataformas nos ajudam muito, né? É um meio que a gente tem para poder expandir vida às pessoas, tá bom? Então hoje eu estou, por enquanto, ainda aqui pelo Face. Então eu quero hoje falar sobre transformação. Gente, a transformação é muito diferente de condicionamento, não é? O condicionamento eu costumo falar que é como se fosse um paliativo. Nós vamos ouvindo a palavra de Deus, ou vamos ouvindo qualquer conhecimento, qualquer coisa que chega até nós como forma de aprendizado, de conhecimento, não é? E a gente não coloca em prática. Hoje eu gravei um vídeo falando, né? Até usei a palavra, né? Que está em Mateus 7, 26, né, que eu postei hoje, né, que a gente possa construir a nossa casa, né, sobre uma rocha. Então, todo homem que se compara a ele que constrói a sua casa sobre uma rocha, é uma pessoa prudente, não é? Então, é considerado uma pessoa prudente. Então, isso é uma verdade. Você precisa realmente usar da sua palavra, usar de você mesmo para poder expandir os seus conhecimentos. Não é só a gente ficar retendo, a gente estuda, a gente aprende um monte de coisa, a gente compra curso, a gente vai só se enchendo de conhecimento, né? Tem aí a famosa obesidade, né, cerebral. Por quê? Porque a gente vai enchendo nossa mente, nosso subconsciente de informações, mas a gente não passa para ninguém, não coloca em prática, não é isso? Falando aí na área cognitiva, na parte que a gente deve falar mesmo, e o que é mais importante também, a palavra, não é?
Passamos anos e anos lendo a palavra, indo à igreja e só ouvindo, comendo e guardando para a gente mesmo. Então, ela não faz sentido nenhum se a gente não colocar em prática, não é? A palavra lá que eu botei, se praticar, não é? Tem que colocar em prática tudo que se ouve. Aí é considerado um homem prudente que firmou, construiu a sua casa sobre a rocha. Então é isso. Nós fazemos uma analogia com a gente, não é? Em cima dessa palavra, e eu peguei esse gancho, essa vertente da transformação e do condicionamento. Uma vez que você aprende, que você tem um conhecimento, que você está ali enchendo a sua mente, seu subconsciente, e não pratica a palavra, ela não vai ter forma, não vai ter sentido nenhum, não é? Porque a palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé sem ação não serve de nada, tem que haver aí essa junção. Então somos, né, como se fosse um luzeiro para iluminar a todos, somos como se fosse fonte para jorrar dessa água viva, somos como se fosse sal para salgarmos, para temperarmos uns aos outros. Então é imprescindível que você abra a sua boca, que você fale. E à medida que a gente vá falando aquilo que a gente tem como conhecimento, a gente vai se tornando vivo. E aí, se você conta aquilo que você está vivenciando, aquilo que você vivenciou, isso vai se tornar uma verdade e vai levar vida a outra pessoa. Não é? O que é isso? As pessoas às vezes perguntam que eu boto aquele V, né, de vida em maiúsculo. É isso. É a vida de Deus em nós. É o Espírito Santo morando em nós, nos internalizando de forma que a gente se torna vida vivo, não é? Por isso que Deus, Jesus disse que ele veio para trazer vida e que a gente viva uma vida abundante. Isso é ser abundante, é transbordar disso que a gente vai retendo ao longo da nossa vida e alimentando o outro. Aí sim a gente vai ter uma palavra poderosa que vai transformar o outro de dentro para fora. Não vai ser um condicionamento. Condicionamento é isso. É a gente só receber, só ficar comendo e retendo para nós mesmos, não é? Guardando, não falando e nem praticando. Não é? A prática também é o quê? É você colocar, exercer, colocar em prática mesmo, exercitar tudo aquilo, toda aquela instrução que você recebeu na palavra de Deus ou recebeu através dos conhecimentos, do seu estudo, da sua funcionalidade, colocar em prática a serviço de você e do outro, ok? Então, a gente fica condicionado quando o quê? Quando não praticamos a palavra, ficamos só enchendo aí, ficando obeso realmente emocionalmente, né? A mente fica só guardando, retendo e não serve de nada, ok? Como é importante. Agora, uma vez para você ser transformado é quando você realmente coloca em prática, quando aquilo realmente faz sentido para você de forma que aquela palavra vai te transformando, vai te tocando, não é? A palavra diz que ela é como se fosse uma faca de dois gumes, não é? Que vai nos dilacerando, cortando medulas, não é? Então você sente aquilo te transformando. Aquela palavra, às vezes as pessoas falam assim, gente, essa palavra está sendo para mim, é totalmente para mim, porque eu estou me identificando com essa palavra. E esse é o efeito transformador, quando a gente sente que aquilo realmente está mexendo com a gente, está trazendo uma transformação de forma que a gente não quer ficar mais daquela forma. É você se esvaziando, é você saindo de você mesmo, lançando fora tudo aquilo que é feio. Então Jesus veio para deixar esse legado para a gente, ok? Que é verdade, a gente pode ser transformado realmente uma vez que você detecta, uma vez que você queira, se posicione e busque ajuda, realmente queira lançar fora esse corpo de pecado, esse aguilhão do pecado, né? Daquilo que é mais resistente e feio.
e nos impede também de nos parecermos com o nosso Criador, nos impede também de estarmos aí diante dele, não é? Sermos ouvidos por ele, receber ali aquela bênção, aquele toque do Espírito Santo. Por isso é imprescindível que coloquemos em ação a palavra. Oi, tudo bem, meu amor? Boa noite. Boa noite, Cíntia. Cíntia Bragança. Nossa, quanto tempo, hein? Que saudade de você. Às vezes aqui no Face, a sua filha. Um beijo para você. Deus abençoe você e sua casa. Nossa, a Cíntia é uma amiga lá de muito tempo, lá do SEI de Alcântara, Centro Evangelístico, né, Internacional do Alcântara, que eu fiz parte, ela também, muitos anos atrás. Que delícia. Obrigada por estar aqui, tá bom? Um beijo no coração, sua linda. Então, gente, é isso que a gente precisa entender e internalizar e colocar em prática. Não, a gente não tem que ser condicionado. Condicionamento realmente é um paliativo, não é? Como aquele remédio que a gente toma que não trata, não é? Só vai passar a dor, não é? Você toma um medicamento só para aliviar aquela dor, para você ficar livre daquela dor, daquele incômodo que está te afligindo no momento. Mas ele não trata, ele não traz essa transformação. E existe essas palavras que são superficiais também, não é? Podemos fazer a analogia de que temos que agir, temos que colocar em prática todo o nosso conhecimento que vamos retendo ao longo da vida, e a palavra não é muito mais em prática para que ela se torne vida no outro e você seja vivo. E também em relação ao quê? Em relação ao que vamos receber, o que a gente está ouvindo, o que a gente está deixando que coloque em nossa mente, não é? Onde você tem andado, por onde você frequenta, quais são o círculo de amizade, não é? O que nesse círculo de amizade é falado? São palavras que agregam conhecimento, que te transforma de dentro para fora, ou é só um paliativo, ou é só um besterol? Porque a nossa mente, nosso cérebro, ele não é uma lixeira, né, gente? Então a gente tem que vigiar, a gente tem que ser seletivo mesmo, não é? Para que a gente possa ser transformado. E Deus usa uns aos outros, usa a gente, as pessoas, para isso, não é? Para que a gente realmente venha. Cabelo aqui na minha boca. Para que a gente venha aprender uns com os outros, não é? Isso é importante. Mas a gente aprende com a palavra que a gente tem que saber separar o precioso do vil. Como assim, Monique? O que é isso? É filtrar, não é? Filtrar o que se deve ouvir, o que se deve guardar. Porque a gente tem que guardar nossa mente, nosso coração de tudo aquilo que faz mal, não é? Para termos saúde emocional, não é? Pessoas às vezes chegam e falam bobagem para a gente, nos agride, e às vezes a gente não tem, não é, aquela inteligência emocional de gerenciar as nossas emoções, e acabamos retendo aquelas palavras que nos aflige, que traz aí dor, de repente uma raiva, um rancor, e ficamos propícios a essas doenças psicossomáticas. Então é importante, sim, que a gente possa guardar, reter o que é bom, de forma que venha nos transformar de dentro para fora. E aí vai haver essa transformação de verdade. As pessoas vão ver, porque muitas das vezes a gente é transformado e nós não percebemos. O outro que está de fora, não é, que nos conhece, que já sabe como a gente vai perceber a nossa transformação naturalmente, não é? Sem forçar a barra, vai acontecendo naturalmente, desde que você vá se percebendo, vá notando aquilo que é mais resistente em você e vá desejando querer ser livre, não é? Usa sim da ajuda do terapeuta, do psicólogo e muito mais de Deus, do Espírito Santo, que sonda os nossos corações, que conhece aquilo que é mais feio em nós,
e ele nos ajuda, sim, a lançarmos fora tudo isso que nos incomoda, que nos adoece, ok? Mas para isso a gente tem que praticar, para isso você tem que realmente ir em direção a essa transformação, não ao condicionamento, ok? Que o condicionamento embota a mente, o condicionamento ele camufla arrependimento, o condicionamento finge, não é? Tá ligado aí a característica da alma, não é? Das nossas emoções, que a gente vai fingindo que a gente quer, finge que a gente quer mudar, não é? Mas não é uma coisa que é profunda, fica só na superficialidade do querer, não é? Mas a pessoa não avança, não mergulha, não decide de uma vez por todas de verdade ser liberto. Por quê? Porque dói, não é? Ah, ser transformado dói, não é? Porque aí eu vou ficar exposto, aí eu vou ficar. As pessoas vão ver, não é? Aquilo que é feio em mim, e aí, como assim? Então, muita gente, por conta disso, da vergonha, desse pensamento que vai ficar exposto, né? Que vai doer, fica só no condicionamento, fingindo uma transformação. E o que acontece? Aquilo vai crescendo, vai potencializando e você vai adoecendo muito mais e daquilo que aquele sentimento que era pequeno, ele se transforma em outro problema e vai virando uma bola de neve e pode passar para o seu coração e para o seu corpo. E aí seu corpo vai sentir, não é? Porque começa aqui no emocional, uma mente sã, um corpo sã. A gente sempre fala isso, não é? Então, as pessoas às vezes têm uma doença, uma dor de cabeça que não passa, uma dor na coluna que não passa, dor no estômago e tantas outras dores que fazem exame, vai fazer consulta e não é diagnosticado porque é uma dor emocional. Foi algo que você condicionou ao longo da sua vida, achando e pensando que você estava realmente exercitando, exercendo aí uma transformação e não houve transformação. Houve só um paliativo, um condicionamento, ok? Então você precisa, nós precisamos sim estar aí consciente de que queremos uma transformação de verdade. A transformação realmente nos muda, nos transforma, nos eleva e nos impulsiona a avançar, a alcançar aquilo que está lá na frente e não o que está lá atrás, não regredindo e nem ficando paralisado, não é? Através do medo, das travas, dos bloqueios emocionais. Por isso tem que haver a transformação, ok? Então eu quero ler para você algumas passagens que falam isso, que a gente realmente precisa de uma metanoia, de uma mudança de mente. Ok? Que pensamentos você tem ao longo da sua vida ao acordar? Você tem pensamentos de paz, de amor, de vida? Ou você já começa já reclamando? Ai, tá muito calor, esse dia vai ser pesado, eu vou trabalhar e já fica trazendo aquela negatividade tudo para você e realmente vai acontecer da forma que você está pensando, da forma que você está reclamando e murmurando. Ok? Então, há poder realmente nas nossas palavras, a gente sabe disso, que a Bíblia fala isso, e há poder também no que pensamos, no que proferimos com a boca e no que emanamos através dos pensamentos. Então, gente, é importante que você exerça e coloque em prática para que você realmente venha a ser transformado, tendo esses pensamentos positivos, não é? Tendo pensamento de vida, mesmo que as coisas estejam assim fora do lugar, é um exercício, não é? Ontem eu falei, né, dos pequenos hábitos. Tem esses pequenos hábitos, né? Mesmo que seja assim, né, da boca para fora, mas até isso se internalizar e ser verdadeiro. Não, eu declaro que hoje em dia vai ser bom,
vou conseguir fazer aquilo, vou resolver tudo. Então você tem que se posicionar, tem que ter foco, tem que decidir, não é? Eu gravei um vídeo falando aí sobre posicionamento, não é? Não é motivação, não é viver por motivação, por animação, é viver por posicionamento, por decisão, por direção e foco. Então você precisa alinhar isso na tua vida, porque isso também é primordial para a sua transformação diária em uma pessoa melhor, ok? Uma pessoa melhor a cada dia, não é? Para chegarmos aí a cada dia um pouquinho que seja parecido com o nosso Criador nas suas virtudes, no seu modo de ser, no seu caráter. Esse caminho de volta, né, gente? A gente tem que começar a realmente a não ser condicionado, mas ser transformado. E eu quero ler um versículo, né? São os versículos aqui, umas partes que eu separei aqui para a gente ler, tá bom? Que está em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, não é, gente? Quando fala esse mundo, é a vida que a gente leva, ok? É aquilo que a gente vai levando através de nós mesmos, né? A nossa vida, a nossa caminhada aqui na Terra. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Olha a metanoia aí, não é? A mente de quem? A sua? Não, a mente de Cristo. Tendes a mente de Cristo. Como assim, Monique? Ter a mente de Cristo é ter esses pensamentos de paz, de amor, de vida, de esperança, ok? Então é uma renovação diária, é esse meio, é esse estilo de vida que você tem que ter, de estar sempre trazendo à sua mente pensamentos de vida, ok? Então transformai-vos pela renovação da vossa mente e experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, isso é lindo aqui, é perfeito para o que a gente está falando. Essa é a transformação que Deus quer para a gente, que a gente transforme a nossa mente, que a gente não fique cativando, tenha cativo em nossa mente pensamentos de morte, pensamento de tristeza, mas esses pensamentos que trazem alegria, que está aí alinhado à vontade de Deus. Não é? O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, não é? Que leva a sermos saudáveis emocionalmente, guardando nossa mente e nosso coração de toda palavra torpe, de toda palavra que não edifica, palavra que não vai agregar nada, entendeu? Porque, como eu digo, tudo começa a partir de nós, não do outro. Quando liberamos palavras contrárias ao outro, estamos liberando primeiro para nós mesmos. Ok? Então, ó, fique esperto, tá vendo? E outra passagem está em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tá vendo aqui? Gente, é a palavra de Deus que eu falo, não é Monique, não. Não é? E ela é a verdade. Então aqui está os códigos, aqui está a chave para a nossa felicidade, para sermos transformados de verdade, não sermos condicionados, ok? Porque o condicionamento, como eu falo, só aumenta o problema. Ok? Não fica jogando a sujeira para debaixo do tapete. É, gente, vamos sim, vamos buscar a transformação, tá bom? E por final, quero ler Jeremias 29, 11, 13. Eu bem sei, diz o Senhor, Ele sabe que pensamento Ele tem de nós, sobre mim, sobre você, não é? Ele não tem pensamento mal, mas ele tem pensamentos de bem para nos dar o fim que esperais. Gente, isso aqui é lindo, é maravilhoso.
Tá vendo? Uma vez que a gente tem pensamento de paz, de força, de esperança, de alegria, de coisas boas e não de coisas ruins, eles vai nos dar, Deus nos garante, nos dá o quê? Nos dá paz, nos dá vida, nos entregar as suas bênçãos, as nossas bênçãos, minha e a sua, que já estão prontas e preparadas para cada um de nós. Não é? Tudo já está pronto nessa atmosfera. Então, para isso, a gente só vai alcançar essas bênçãos através de quê? Quando? Quando a gente for condicionado? Não, quando a gente for transformado, quando houver realmente essa transformação em nossa mente, essa transformação diária, não é? Essa transformação de nos esvaziarmos de nós mesmos, das nossas piores emoções, e aí vamos acessando as nossas bênçãos. Você lembra quem é a época daí do jogo do Super Mario Brother, acho que era videogame, que tinha aquelas fases que a gente vai comendo as vidas? Então, aí elas ficavam tudo assim no arzinho, né? Assim voando, e a gente tinha que pular para comer vida. É como se fosse isso, gente. As nossas bênçãos estão aqui nessa atmosfera, e quanto mais a gente for transformado, esvaziado de nós mesmos, nós vamos ganhando essa vida, vamos acessando as bênçãos do Senhor para nós. Por isso que Ele é bom, Deus é bom, mas Deus só pode nos dar as suas bênçãos, a legítima bênção, a legítima prosperidade dele, que vem dele, não do homem, quando somos transformados, quando somos esvaziados de nós mesmos, nossas piores emoções, paixões, não é? Porque aí vamos estar prontos para receber, prontos para pegar e não jogar fora, não é? Não nos ensoberbecermos, não ficarmos soberbos, não ficarmos aí fora, não é, da linha do caminho de Deus, não é? Porque muita gente acessa essas bênçãos, mas não foram transformados. Aí se perdem, fica arrogante e tantas outras coisas. Por quê? Porque recebeu na hora errada, recebeu condicionado, não estava transformado, não tinha aí as características e o caráter de Cristo, não tinha a mente de Cristo. E aí se embaraça quando chega as bênçãos, não é? Fica aí se embaraçando e se sujando mais, que a palavra diz, não é? A transformação é isso, limpo, não é? Quer ser cada vez mais limpo. E o sujo, ele quer se sujar mais. Então, o condicionamento é isso, é a gente ficar sujo por dentro e por fora a gente parecer que está limpinho, não é? Ninguém está vendo a sujeira que está lá no teu coração, no nosso coração, não é? Agora, quando há transformação, nós somos limpos, sim, e aí a gente pode acessar qualquer bênção do Senhor, que a gente vai ser sempre grato, a gente vai ficar sempre pequenininho, achando que não merece, não é? A gente chora, a gente fica quebrantado, é aquele quebrantamento próprio do Espírito, que ele traz aquela vida em nós. E aí, uma vez a gente transformado, a gente tem aí poder e autoridade que Cristo nos dá de transformar outras pessoas. Somos nós? Não. Foi essa transformação, porque a cada vez que a gente é esvaziado de nós mesmos, mais Deus se internaliza em nós, mais de virtudes do Senhor entre nós, não é? Dando exemplo, se a gente era uma pessoa brava, uma pessoa impulsiva, e aí a gente começa a ser transformado, ficando manso, humilde, quebrantado, Deus troca, tira essa ira, essa raiva, e à medida que ele tira, ele coloca do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. E é naturalmente, não é? Como eu digo, a gente vai vendo, vai se percebendo, mas nós não temos um conhecimento dessa transformação. O outro que está fora, que nos conhece, geralmente sempre é um amigo próximo, pessoas da família. Nossa, essa pessoa está mudada mesmo, né? Tem gente até que fala assim, e aquela pessoa que virou crente é outra pessoa, virou, né? Já viu? As pessoas falam que a gente virou, né? Como se fosse super-herói, né? Não é, porque se essa pessoa teve uma mudança, uma transformação de verdade, não é? Ela deixou tudo aquilo que era feio e o outro está percebendo. Então, realmente, nós seremos e fomos transformados quando
a outra pessoa vê que a gente não age mais daquela forma, não é? E o condicionamento é perigoso, porque é fingido, não é? Tipo assim, tá ali escondidinho, escondidinho. Aí basta alguém ir ali naquela feridinha, tocou ali, pum, a pessoa volta para o quadro que era e volta até pior, entendeu? Fica mais agressivo ainda. Por quê? Porque foi um paliativo, foi um condicionamento, não foi transformado. Vocês estão entendendo? Oi, Xênia, tudo bem? Beijo, linda. Boa noite. Então, gente, é importante isso. Seja transformado, queira uma transformação, não queira um condicionamento, tá? Porque isso não leva vida para ninguém, nem te traz vida, só engano, engodo, ok? E a gente não fica resiliente, a gente não vai ter aquela força, não é? A gente vai ficar sempre enfraquecido. É como se fosse uma doença que realmente que não foi curada, não é? Como eu disse, né? Não foi tratada, não foi lá na raiz e cortou o mal. Tudo tem que ir lá na raiz, cortar o mal na raiz, não é? Não é cortar aqui em cima e a raiz está lá ainda infectada, porque vai surgir de novo. Então, queira sim ser transformado de dentro para fora, ok? Tudo é de dentro para fora, tudo é na nossa mente primeiro, para ir depois passando para o corpo, não é? A gente fala das doenças emocionais, das doenças psicossomáticas que transferem para o corpo, não é? Quando estamos doentes, mas quando estamos sãos, quando estamos saudáveis emocionalmente, o corpo reflete também como saudavelmente. Você vai ser uma pessoa que vai ter mais ânimo, você vai ter até condição de fazer aquelas coisas que você não gosta de fazer, tipo, eu não gosto de fazer exercício, mas se você ficar dando estímulo ao teu cérebro, não é, movimentando o teu cérebro, você vai até conseguir fazer aquilo que você não gosta, ok? Por quê? Porque você está aí tratando, estimulando, como eu falo para vocês, os pequenos hábitos, não é? Vai, começa pouquinho, pouquinho, daqui a pouco aquilo se torna natural, não é? E outra coisa, não é do dia para o outro, né, gente? Tem que ter paciência, porque tudo é processual, tudo é um processo. E só depende de nós mesmos, de quando isso vai acontecer. Quanto mais você busca ajuda, quanto mais você busca realmente querer de verdade ser transformado, ser mudado, então depende de você se vai durar muito ou não, não é? Depende tudo da sua dedicação a essa transformação. E outra que é bem importante que você tem que guardar: ninguém transforma ninguém, ok? Ninguém tem o poder de transformar o outro, de mudar o outro, tá? Ah, eu vou ficando com ele, né? Os casais falam assim: ah, eu vou casar com ele porque, ai, quem sabe, né? A gente vai conversando, vai lidando e com o passar do tempo ele muda. Ou eu ajudo ele a mudar, a transformar. Nada disso, gente. Ninguém tem o poder de mudar, não é? A gente sim, a gente dá conselho, a gente instrui, não é? A gente mostra o que é certo, o que é errado. Mas se a pessoa não quiser, não é? Ele não muda e não transforma. E outra coisa, só quem pode realmente aí transformar e tocar na pessoa, não é? Ter um poder de persuasão de verdade é o Espírito Santo, não é? Então, não é o muito falar, não é o muito brigar e discutir. Tem que haver uma troca, tem que haver o querer do outro, tá? E com isso a gente vai buscando a sabedoria, sendo sábio, sendo prudente e fazendo a nossa parte, não é? Cada um faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Por isso que a gente não deve carregar os pesos que não são nossos, para que a gente não fique sobrecarregado. A gente tem que fazer o quê? Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. É ansiedade? Sim,
mas é também o quê? Lançar sobre ele as preocupações, lançar sobre ele aquela pessoa que você ama, que você quer transformar, não é? Aquele filho que você fica falando, a pessoa o filho não escuta. Lança sobre o Senhor, deixa na mão do Senhor e peça direção, peça sabedoria para estar instruindo e orando, não é? Que a oração tem realmente poder. E principalmente você que é mãe, ore, abençoe seus filhos, abençoe em pensamento, não é? Que os jovens, às vezes, a gente fala com eles não escutam nada, nada, nada. A gente é chato, a gente quer implicar, não é? Então, ore, ore, porque você está impartindo no espírito dele, e é o espírito que absorve. E no momento certo, aquilo vai explodir dentro dele, e ele vai lembrar da sua fala, da sua oração, ok? Então, como eu digo, nós somos carnais e somos espirituais. E você tem que usar as suas armas espirituais a favor dessa transformação para você e para os seus, para aqueles que você ama, não é? Que você quer ajudar. Ok? Não só com a fala e nem com muito falar, nem com pressão e força. Goela abaixo, entendeu? Mas espiritualmente, dessa forma que eu estou falando, orando, intercedendo e entregando cada um nas mãos do seu Criador, porque Ele tem cuidado de mim, de você, e vai cuidar de todas as áreas da nossa vida. E todas elas vão ser transformadas conforme a medida que a gente for buscando por essa transformação de verdade. É muito bom, né, gente? É muito bom quando a gente já experimenta e vivencia isso, não é? E a gente vê o poder de Deus em nós e como nós fomos valentes, não é? E superamos certas lutas internas, os nossos eus, nossos egos, nossos quereres, nossas vontades. E aí realmente é o que a palavra diz aqui, não é? Para vos dar fim, aquele fim que a gente espera, não é? De sermos livres mesmo. Isso é viver a liberdade de filhos que Deus quer que a gente tenha aqui na terra, sermos livres, ter a liberdade de filhos que Romanos 8 fala. Então foi isso, gente, que eu quis falar. Espero que tenha me feito entendida, que você realmente busque a transformação e não o condicionamento. Não use de um paliativo, use sim daquilo que trata você, que te eleva, que faz você avançar em você mesmo e nas coisas boas que estão por vir, tá bom? Eu desejo paz e vida para você e muita transformação diária. Tá bom? Para você e para os seus. Que a gente possa ter sabedoria, sermos prudentes e sempre fé e ação. Colocando sempre em prática aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente escuta, e não retendo, mas ajudando uns aos outros também com aquilo que um dia nos fez bem, tem nos feito bem, tá bom? O pouco que você tem sempre é muito para alguém, não é? Todos nós estamos falando isso e isso é uma verdade. Então você não pode ficar calada, não pode ficar parado. Tem sim que exercitar, exercer o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito e a sua missão. Isso também é viver uma transformação, tá bom? Ótima noite, gente. Muito obrigada a todos vocês. Para quem estiver me ouvindo em outro momento, Deus abençoe você, sua casa, hoje e sempre. Ótima noite. Beijos, seus lindos. Tchau, tchau.